É pecado tomar a ceia em casa? Dá o like no vídeo, tá? Só devo tomar a ceia apenas com meu líder, com meu pastor ou na igreja? Devo tomar a ceia apenas quando eu estou batizado nas águas, quando passar por um discipulado? Como que era o batismo na igreja primitiva? Então já vou te falar agora, dá o like do mano, se inscreva no canal que eu vou te passar esse e mais outros códigos. Jesus me pediu para quebrar as falsas doutrinas. Hoje eu sou o Mateus Eduardo, sou imagem e semelhança do Criador e hoje eu estou apóstolo, né? Essa é a função de mestre, treinador de líderes, eu faço seminários, conferências de líderes e também de milagres, libertação de vícios, aí ajudando as pessoas que precisam de socorro e ajuda aí, tá? Então vamos bater em diferente com a doutrina aí de homens. Como que era a ceia no começo? Lá em Atos está escrito que a igreja ela se reuniu nas casas todos os dias, na comunhão e no partir do pão. Primeiro de tudo, a ceia ela é um memorial. A Santa Ceia do Senhor é um memorial da morte e sacrifício de Jesus Cristo. Ele diz: fazer isso em memória de mim até que eu venha. Ou seja, é uma memória, uma testificação da revelação, da manifestação da glória de Jesus Cristo. Segundo, a Santa Ceia é um sacrifício cerimonial. No Velho Testamento tinha três leis, né? São 613 leis, elas eram divididas em três. A primeira era a moral, que vamos dizer que ela é eterna. A moral ela é eterna. A cerimonial, que ela se cumpriu na ceia. E a social, né? Que essa aí hoje nem os judeus mais exercem ela. Os judeus hoje, pelo que eu sei, exercem a democracia, né? Mas exercem mais aquela lei social, por enquanto. E mais pro futuro, qual que é o plano deles? Acho que mais pro futuro eles vão querer trazer de novo, que tá na Torá, né? Então o que acontece? A ceia do Senhor é uma lei cerimonial. Hoje nós não fazemos sacrifício de animais. Paulo diz que Jesus não é necessário que ele morra mais de uma vez. Ele já morreu, já sacrificou uma vez, está ótimo. Mas a ceia é um cerimonial do sacrifício dele. Terceiro, a ceia é a comunhão com o corpo e o sangue de Jesus. A ceia é se tornar um com Jesus. Lá em João 6 vai dizer assim, que todo aquele que come da carne e todo aquele que bebe do sangue, ele permanece em mim e eu permaneço nele. Tem uma passagem que eu acho legal lá em 1 João, acho que é 1 João 3,15, que vai dizer assim: filhinhos, permanecei nele. Ele ainda fala: filhinhos, cuidado, vigiai-vos, permanecei nele, para que vós não percais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse permanecer é o mesmo de João. Então, quando eu sei eu estou dentro dele, ele está em mim. A ceia é um casamento, é uma boda. A gente tem a ideia que vamos ter a boda do cordeiro lá no arrebatamento, né? E inclusive quando a Bíblia fala lá em Apocalipse 22, e a noiva, e o cordeiro e a noiva dizem vem, aquela noiva também pode ficar recém-casada. Paulo deixa claro que já estamos casados com eles. Paulo não falou que nós somos um corpo com Cristo. Você só se torna uma carne com a pessoa, quando você coabita com ela, você só pode coabitar depois das bodas. E lá na parábola vai falar sobre o noivo, né? Que o noivo está vindo, parábola das 10 vezes, e fala: sai ao encontro, o noivo vem. Ele está falando de um casamento. Esse casamento, e não é um casamento de um dia, 2 dias, não é um casamento período. Jesus fala assim: ninguém sabe o dia nem a hora, a não ser o Pai e os anjos estão no céu. Esse dia e hora são períodos. É o período da manifestação de Jesus Cristo. Então, resumindo para você aqui, a ceia é um ato de comunhão, de casamento. É também um ato onde você se sacrifica para Jesus. E é também um ato de cura, porque o sangue simboliza remissão de pecados e o pão simboliza a cura. As pessoas são curadas. A ceia, ela vai curar você. Lá em João 6 também fala o seguinte: que aquele que comesse do pão e bebesse do sangue, o Senhor ressuscitaria no último dia. Esse último dia é o fim de uma era, tá? Não é o fim do mundo, não. Na verdade, o fim do mundo sempre fala de fim de era. O mundo significa cosmos. Não é o mundo pegar fogo. Quando Pedro fala sobre pegar fogo, tá falando as regiões celestiais, o segundo céu, os principados, toda a estrutura maligna ali no segundo céu. Mas voltando aqui, então ele falou que para mim ressuscitar eu tenho que estar comendo o corpo e bebendo o sangue. Por quê? Porque vai mudar a minha genética. O corpo e o sangue de Jesus Cristo literalmente vai me curar. Paulo diz assim: o Espírito do Senhor vivifica os nossos corpos mortais. E é isso que acontece na frequência do sangue e do corpo, a sua genética vai sendo transformada. Eu descobri algo interessante, que o sangue é espiritual. Uma vez um bruxo hindu, ele veio me atacar e eu vi que ele era um príncipe de bruxo, era um cara com uma patente muito alta. E quando ele estava batalhando comigo no mundo espiritual, eu clamei o sangue. Quando eu clamei o sangue, veio uma onda de sangue e derrubou ele. Eu fiquei encabulado. Por isso que eu descobri que o sangue é espiritual. Senão o Paulo tinha falado nós ainda não retrataremos sobre o sangue, porque o sangue físico, ele foi derramado lá. Jesus perdeu todos os sangue. Jesus morreu de hemorragia, porque ele perdeu todo o sangue dele. Eles até colocaram a lança ali no peito deles, saiu água
água e sangue. O restante sangue que tinha saiu ali. Então aquele sangue lá já secou, já acabou. Então o sangue de Jesus, ele é espiritual. Então quando eu como do corpo e bebo do sangue, o que eu estou fazendo, apóstolo? Eu estou comendo o corpo e bebendo sangue literal ou sangue físico? Os dois. É um pão, é um suco, mas você consagrou, é como se fosse um corpo e um sangue, é uma comunhão, um relacionamento com Jesus. Sei que alguns vão ter dificuldade de entender isso, mas isso realmente é algo para quem tem a mente do Espírito, para entender, tá? Não é literalmente um filé, nem um sangue, mas já tivemos relatos de pessoas que nós, nas nossas ministrações da ceia, o suco virou sangue, transformou em sangue, e o pão começou a transformar em filezinho, só que é literalmente uma comunhão com Jesus Cristo. E agora, apóstolo, é errado eu tomar ceia na minha casa? Eu te faço uma pergunta, é errado você orar em casa? Você não ora na igreja e eu não oro em casa? Você não tem a comunhão com os irmãos na igreja, você não tem a comunhão com os amados irmãos em casa? Ceia é a mesma coisa. A ceia é comunhão, ação de graças, eucaristia. Como nós fazemos questão orar da ceia que você perdeu? Que ela é uma comunhão com Cristo, ela não é uma cerimônia religiosa, ela não é um ritual, ela é um relacionamento, estava numa mesa ali. Então ela exige uma comunhão comigo e Cristo, como também uma comunhão com os meus irmãos. Quantas vezes que eu posso tomar a ceia? Uma vez no ano, uma vez em 30 dias? Eles tomavam, a igreja primitiva tomava a ceia diariamente, ou em particular com o Senhor, ou com toda a família, ou com toda a igreja. Eles entendiam o poder que havia na ceia do Senhor, um relacionamento com o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Outra coisa, eu tive uma experiência uma vez, o Senhor me mostrava uma espécie de, seu nome é de hóstia, estava escrito assim: fale para os meus filhos para que eles se arrependam. Uma coisa assim. Eu acredito, eu queria me dizer o seguinte, que eu acredito, né? Que uma coisa a gente evangélico nós não aplicamos, é a questão da reverência à ceia do Senhor. Reverência. Temos que reverenciar o corpo e o sangue de Jesus. Isso é algo ainda que até eu estou quebrando os fatores na mente, mas eu estou me abrindo meu coração com você, aquilo que o Senhor vem comunicando comigo há uns meses atrás. Outra coisa que é bom abrir aqui aspas para você. Na igreja primitiva, não faziam discipulados batizar nas águas. Todos os etapas de Jesus eram batizados. Não tem nada a ver falando que havia discipulado para a pessoa tomar a ceia. E nem se a pessoa tinha que ser batizada ou não para tomar a ceia. Não tem nada específico proibindo ou não. Eu, entretanto, acredito que alguém que quer algo com Jesus, ele vai tomar ceia, com certeza. Agora, não faz sentido eu determinar quem pode e quem não pode. Aí já virou religiosidade dos homens, já virou espírito de controle. Ó, você pode, você não pode. Isso vai da sua consciência com Deus. A Bíblia diz assim: examine-se o homem a si mesmo. Aí alguns vão falar assim: ah, mas a ceia era num grupo de cristãos. Sim, a ceia era num grupo de cristãos, lógico. Mas quantos cristãos ali que estavam recém-convertidos? Quantos cristãos provavelmente ainda estavam naquele processo de conversão? Estavam ainda se abrindo, as comunidades, entender que os cultos da igreja primitiva eram assim, eram nos lares, ao redor de uma mesa. Eles ceiavam, entravam no espírito, falavam em línguas, oravam, era assim. Então tinha um irmão novo ali para participar ali, que ele estava com vocação. Não tem nada a dizer, não, proíba o irmão de ceiar. Eu acho o seguinte: se você acredita que não deve, amém, porque eu entendo também que se eu sou consciente denuncia, não faço. Eu, como pastor, na época eu era pastor, não deixava, sendo sincero. Houve um tempo que eu deixei, então acho que vai ser consciência. Porém, não posso dizer claramente assim, não pode ou pode. Pelo menos particularmente para mim, o Senhor não me falou nada disso ainda. Vão ser os próximos vídeos, se pode ou não pode. Eu só acho o seguinte: nós temos que parar de querermos controlar a vida dos outros. Examine-se homem a si mesmo, cada um manda na sua vida. Cada um vai prestar contas com Deus no dia do juízo final. Cada um vai ser julgado por Deus. Em paz, faça a sua parte, ensine para as pessoas que a ceia é um ato de arrependimento, é um ato de comunhão, é um ato de reflexão, porém é um significado, é uma lembrança que nós somos pecadores e não perfeitos. Porque se nós fôssemos perfeitos, nenhum de nós poderíamos tomar ceia, porque eu não sou, você não é. Eu tenho certeza que hoje você deve ter pecado nervoso, falado palavrão, ficado triste, ansioso, alguma coisa você fez de errado hoje, pode ter certeza. Então, se nós queremos determinar que se nem Jesus, que era Deus, ele não aceitou a adoração, quando falaram que ele era bom, ele disse: quem é bom é o Pai que está no céu, e nem ele poderia julgar aquela mulher, ele julgou. Quem somos nós para querer julgar as pessoas, controlar as pessoas? Amigo, você está numa igreja assim, eu te falo, saia dela. Provavelmente você vai morrer, porque eu já fui de igrejas oprimidas, elas te oprimem até matar você espiritualmente, até matar seu casamento, até matar suas finanças, porque eles manipulam você com o medo.
E nós, a reforma não terminou. Por quê? Nós ainda não te retiramos o medo. Martinho Lutero, ele descobriu a graça, ele descobriu a salvação pela fé, porque ele tinha medo. Ele estava com medo, aquela busca dele fazer parte de um medo, uma raiz de culpa, de orfandade. Porém, eu percebo que a igreja ainda anda no mesmo medo que a igreja católica andava na Idade Média. E que Martinho Lutero lutou para reformar, tirar isso, retirar isso, mas não conseguiu, porque vira ou volta, a igreja ela volta lá para o estágio do medo. Porque como que o diabo manipula suas mulas através do medo, tá bom? Deus abençoe vocês, fiquem na paz e falou! Paz do Senhor, queridos amados irmãos, tudo bem? Aqui é o presbítero Tiago, de Recife. Onde vocês estão vendo aqui são as pedrinhas de anjo, onde eu estava pela madrugada assistindo a live do apóstolo Mateus, amém? Onde ele estava falando sobre a Getsêmani, sobre as pedras dos anjos. E aí, no final da live, ele pediu para a gente colocar o azeite ou água, a qual iria aparecer pó de ouro, ou as pedras preciosas. Queridos, eu coloquei o azeite, uma tacinha de azeite em cima de uma mesinha próxima à televisão e também comecei a orar, senti a unção descer sobre a minha vida. E aí, então, eu não vi nada acontecer, mas aí quando eu fui dormir, quando acordei no outro dia, estavam aí essas pedrinhas aí, ó, como vocês estão vendo. Já tinham se manifestado essas pedras na minha vida, né? Deus, os anjos, ele tem colocado aí, tem me presenteado. E aqui também tá um pouco aqui das penas de anjos, a qual os anjos do Senhor ele tem trazido aí, me presenteado. Fiquem todos na paz.